Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu e ao nosso podcast Mãe de Atleta. Estava com saudade de gravar com essas poderosas que estão aqui comigo hoje. Boa tarde, Bibi. Boa tarde, Gi. Boa tarde. E hoje a gente tem um assunto assim que quem sabe, sabe. E aí não tem pra ninguém. Eu vou deixar aqui na mão da Vivi para ela apresentar o nosso convidado de hoje, que vai falar tudo o que uma mãe de atleta, um pai de atleta precisa saber quando pensar em será que eu preciso de um empresário? Pois é, tá muito legal, né? Bom, muito feliz por estar de volta. E hoje, muito legal, porque o empresário, e não só o empresário, um dos maiores, pra mim o melhor, vai, Chaussá. Justo. Que tem muita história, que viveu muita coisa e vive ainda, né? Que revelou muitos jogadores. Inclusive, o último melhor do mundo trabalhou com ele, né? No brasileiro, que foi Kaká, né? O último brasileiro melhor do mundo, foi Kaká, foi Wagner. Enfim, vou falar um pouquinho agora vamos dizer, do CPF, vai. Porque se você fizer uma pesquisa aí sobre o nome dele, você vai descobrir tudo referente ao trabalho dele. Mas os bastidores. Bom, ele é um mineirinho lá de Pratápolis, filho da dona Zenir e do senhor Luiz Wagner. Ele é o pai da Fernanda, o pai do Pedro Wagner, o pai do Luiz Wagner Neto, o pai do Lorenzo Wagner também, né? Ele é uma pessoa muito simples, que tem um gosto afinado para vinho. Ele é uma pessoa que sempre disposta a ajudar. Ele é muito razão lá no escritório, né? Porque eu tenho a honra de trabalhar e conviver com ele. Mas ele também, quando coloca o coração no negócio, ele coloca o coração de verdade. Então, assim, eu tô muito feliz, primeiro, por ele ter aceitado, assim, de prontidão, né? Eu deixei para um momento especial, eu acho que esse era um momento especial, que a gente queria estar mudando, ser mais profissional. Então, assim, e assim que eu convidei, ele já aceitou, porque ele é assim, que é um coração muito bom. Eu fico muito honrada de trabalhar com ele e aprender com ele todos os dias. Bom, só Wagner Ribeiro, gente. Muito feliz. Vivine, você é uma filha. Você citou meus quatro. Sipsec. Já fazem 17 anos. 7 anos. Você entrou no futebol por conta do negócio da mineirinha. E hoje você tá lá. Eu vi você. Bidu, Miguel. Pegou o Dudu do colo. Do Cláudio e o Miguelzinho eu vi. Sofreu junto comigo, né? Compartilhei com ele. E hoje estamos aqui. Uma coisa diferente de tudo que eu já participei e que não existe no Brasil. Um podcast Mãe de Atleta. Porque o que tem mãe de boi, todo mundo já ouviu falar. que é o problema, porque a minha filha é mãe de atleta é igual. Meu filho joga muito, meu filho é bom. Pai de atleta também, mãe de atleta a gente ouve mais, porque ela deu o lado de mãe. Eu costumo dizer muito isso, né? Porque acho que o pai é aquela questão mais didática, de ensinar. Não que a mãe, a gente conhece algumas mães que também, né? Entende muito de futebol. Mas a gente fala que a mãe é aquele amor, aquele dia que o menino perdeu, né? Ou não foi tão bem quanto queria, e a mãe vem pra acolher, e a mãe tenta ali mostrar que não é o fim do mundo, que tá tudo bem. E às vezes o pai deu uma broca, porque o podcast foi criado mais ou menos com isso, né? A gente conversando nas quadras. Porque assim, eu trabalho no futebol, mas coisas de mãe, né? O lado de mãe é diferente, né? E mais que você também depois pode falar que é pai também. Então a gente costuma dizer que o lado da mãe, que é esse carinho, que tenta, né? Amenizar as coisas. Então, acho que ia ser legal o podcast, primeiro para tentar auxiliá-los, orientá-los de alguma forma, trazer profissionais assim como você. E segundo, para poder falar para elas, tamo junto, continua aí firme, aguenta firme, porque não é fácil, mas é para trazer essas informações para o pessoal que nos acompanha, né, Gi? Isso aí. E muito obrigada. A gente é uma honra, tá? A gente ficou esperando faz muito tempo que a gente fala, né? Então a gente estava aguardando. E conforme você disse mesmo, acho que hoje é referente a esporte no geral. E mães, eu acho que a gente não tem nenhum programa que aborde isso, né? Hoje, e as mães estão tão presentes no esporte e estão nos bastidores, então assim, a gente quer ser um apoio para as mães, para falar, olha, a gente sabe que vocês estão passando, a gente está aqui também, porque sem esses bastidores, o atleta não chegaria lá. Então assim, quando um atleta chegar lá, você tem muito o que falar.
graças à minha mãe, era minha mãe fazia, era minha mãe, assim, você escuta muito isso em todos os esportes. Então, assim, pra gente é uma honra poder representar essas poderosas mães. E ter você aqui para nos ensinar um pouquinho desse caminho que a gente fala, a gente está aprendendo. Então, a gente sempre, quando a gente está aprendendo, a gente busca ter humildade e aprender com os melhores. E hoje a gente está aqui para aprender com um dos melhores e a gente sabe disso, então a gente agradece muito. E eu queria que você começasse contando, para quem não te conhece ainda, um pouco da sua história, desde o início até aqui. Eu comecei em 15 de Jaú no futebol por causa de França, que eu trouxe para São Paulo em 1997. Foi um grande jogador de seleção. Depois viemos Kaká, Robinho, Neymar, Tucasoura, Gabigol, Hendrick, Igor Gomes, agora o Henrique. Agora nós temos ele um menor jogador despontando, goleiros e Young, o Abner, Rayé, o Abato de São Paulo, Gustavinho, e no Santos também tem muitos jogadores, Obleiro, Red Francis, enfim. Seria injusto. Fala o nome de todos, Na verdade, quando eu começo a trabalhar como atleta, eu me sinto responsável por ele. Porque é muito gostoso, é melhor daquele dia. Você vê um menino aí crescer no futebol e você acompanhando e você ajudando de alguma forma. Muito gostoso. Você efetiva uma finda, uma dependência econômica para ele, para a família, para todos, porque isso também tem um lado negativo. Quando ele não chega, ele está caminhando para isso, às vezes o fato de ele ser arrimo de família pesa muito. Então eu não aconselho os pais de deixarem de trabalhar para viverem às custas do filho, porque a responsabilidade é enorme para uma criança. E, claro, que ele tem que se matar, porque o pai depende, a mãe depende, a avó depende, o cachorrinho depende, ou seja, tudo é muito triste. Mas, eu colo para isso bem claro. Deixa ele ser feliz, deixa ele fazer aqui na idade dele aí, criança, se brincar, sem responsabilidade, mas com determinação. Não sabendo o que quer, né? Ele tem já um projeto de vida de ser jogador. Isso é muito legal. Então, esses resultados eu vivi muitos. Já fui. O último agora foi na Rússia. O menino foi da Rússia, no frio de menos 15 graus agora no inverno. A mudança total na vida deles. Eu lembro aqui também na Alemanha, com o França, no bairro de curso. A gente ia ao jantar. O carro tinha aquela roda lá que tinha o Danilo. Senão, tá neto, perguntando. Me lembro também, chegando em Milão com o Kaká, o aeroporto lotado. Dizem que tinha 15 mil pessoas no aeroporto, uma rua ali. Nós lá, eu e o Kaká, o pai dele chegando e sabendo como fazer, e o cara que falava italiano e dizendo o que faz. O Robinho também no Real Madrid. O Lucas Moura no PSG também foi legal. O nosso jogador passou para Doha na época, fazer apresentação. O França na Alemanha também foi legal. Cada um tem uma história e eu me envolvo em todos. Sim, me envolvo porque eu amo futebol, eu vi o futebol 24 horas. E então agora falando de vocês, para mim já muda tudo, porque mãe é muito legal. Eu só acho errado o futebol de base quando as famílias se consistem do show dos pais. E ele elogia muito os seus filhos e o outro falha, ele fala, diminui o filho do outro. Isso, tanto é que agora está proibido, quando o jogo de mando do Palmeiras e São Paulo, por exemplo, os pais dos jogadores do outro público visitante não assistem o jogo, a não ser que tenham um acordo. E o pior é que é dos menorzinhos, eles subiam uns idosos. Isso está absurdo, porque mexe com a índole, mexe com a... Sabe, a gente está formando o caráter deles também, né? Eu cuido do meu filho, mas se alguém falar mal do meu filho, eu não vou gostar. É isso que eu quero dizer. Não sei se é isso. E claro, um menino de vocês estão aprendendo com isso. Sim. 12, 13, 14 anos estão aprendendo com isso. É uma escola de futebol. E ali ser jogado ali é um absurdo. E outro. Isso é futebol é emoção, né? Mas eu acho que indeveria de qualquer coisa, os pais têm que se policiar em relação a isso que tá falando. Então,
E a disputa, porque cria-se, né? Mas assim, na cabeça das crianças eles só querem jogar. Às vezes os próprios pais colocam isso, ó, que ele é soniguinho, que ele tá disputando posição, ou né, não toca a bola pra fulano. Eles tinham tantos absurdos. Eu, Jimmy, o ano passado, que assisti uma palestra de uma psicóloga, porque em um dos subs, que era a idade, que era sub-12 do time do meu filho, sabe o que aconteceu? Um dos pais levou um megafone para dar orientação pro menino enquanto o menino jogava. Então, assim, a gente vê que chega à beira a loucura, assim, porque perde totalmente a razão. E a questão dos meninos que foi fechado, o Paulista, esse ano, teve um que não teve mais, porque por vários acontecimentos, né, até ele já só começa com arma, até xingar as crianças, daquele... E o nosso que não foi fechado, um dos jogos que a gente fez que não foi fechado ao público, a gente tínhamos pais lá, mas que os nossos goleiros sofreram demais, assim, né? Não era o meu filho que estava jogando, mas era o amigo dele, que na época era o Matheus. E toda bola que vinha pro Matheus, a torcida chamando ele de frangueira, de não sei o quê. E assim, mesmo a bola vindo uma bola boba, que ele pegava, porque você é ruim, porque você é franga. E o menino não tinha tido nenhuma bola perigosa, que ele tenha falhado. Mas você vai entrando na mente você tá lá atrás da arquibancada, você vai entrando na mente daquele goleiro. E aí na hora que ele precisa dar o melhor dele, a mente dele tá bagunçada porque alguém ficou o tempo inteiro na orelha. Então é muito complicado isso. Eu assisti o jogo do Neymar jogando pelo Santos aqui no Campo Nacional e ele estava no dia que não estava muito inspirado. E o pai dele lá, gritando, falando. Acabou o jogo, o pai dele deu uma dura nele e começou a chorar. Eu falei, não, peraí, pra cá. O pai dele é gelado. Perdão. Resumindo. Nesse jogo, teve uma coisa absurda. Não tinha um menino que era o João dos Santos, um loirinho. Meia. Era número 10. E ele era o número 11. E o menino pegava a bola, bater falta, Matheus, tentei fazer tudo. Era o nome do time e ele ofuscava o Neymar. Não tem como. Gente, Mica, daqui a pouco a cabela, você me deixa fazer aí o... Sim. Não tem como não ter empresário. Não tem como. Quando você vai tratar alguma coisa referente ao seu filho, pai, a mãe, ao clube, se alguém falar, se você for falar de dinheiro, você vai ser caracterizado como, vou falar um termo menos, um mercenário. Você quer só dinheiro, você não está vendo o futuro. Só que você está vendo o futuro do seu filho. Dinheiro faz parte. Sim. Só que o empresário fala de dinheiro com outra forma, que ele é profissional. Gestão, né? Seu filho está começando. Então, o clube quer pagar pouco, eu acho que não tenta querer pagar muito na hora que ele chegar lá em cima, ele também vai embora, porque quando o contrato vence, eles querem de toda maneira ali reformar, renovar e fazer tudo para que o menino fique. Eu acho uma baita sacanagem. Então o corpo a acordo entre pai, mãe e clube, diretores, é muito bom. É bom sempre ter empresário, da necessidade. E assim, a partir de que momento você acha que tem assim, uma idade que seria mais razoável? Hoje, você sabe que agora, a nova regra, você pode fazer o contrato de submissão a partir dos 12. Isso é em 12 anos, a 14. A profissionalização com 16. Vou dar um exemplo. O Andy aqui, eu comecei a trabalhar com o Andy quando fui procurado por o pai dele, ele tinha 13 anos. E eu fiz o contrato de formação dele do Palmeiras, e no contrato de formação eu já peguei 30% de direito econômico para o Henrique, por família dele. Uma briga bem boa lá com o João Bal. Foi bom, me cai, nós tivemos uma discussão normal, cada um entendendo o seu lado, dois somos amigos. Porém, o pai do Henrique nem sabia que era direito e tal. Só isso ele gostou 30% de 60 milhões de euros. Antes dele ir para o Real Madrid, a conta dele ir por 18 milhões de euros. Que dá mais 123 reais. Imagina para quem estava por isso. Então, cada um tem uma história. O Gabigol vendeu uma parte, o Neymar vendeu tudo e depois o pai dele pegou uma luva com o Barcelona. E o Kaká não tinha isso, o Kaká até houve um programa aí, antes, um programa de alto assistido. No Brasil todos assistiam aí dia, no cara aqui falar o nome da pessoa.
que ele disse que o Kaká tinha rompido comigo porque eu não tinha dado para eles que ir puxando direito ao colão. Sendo naquela época eu não tinha. Eu pus o Kaká na minha, o pai dele, ao vivo na Bandeirantes, para transmitir isso. Esclarecer. E deixa eu te perguntar, assim, na prática, como que funciona? Vamos um pouquinho para baixo, vamos lá na base. Você viu algo diferente em um menino da base, 13, 14 anos. E qual que é o seu trabalho com um menino de base, que está aí começando aquele primeiro contratinho ali com o clube? O que você olha nele? O que você... Se o menino está no clube, ele já tem as qualidades. Então você agora tem que ver qual o projeto do que ele tem bom. Ele quer formar o menino. Ele tem que dar ponturar de formação. Eu vou obrigar ao profissionalizar, mas eu já fico já na entrada de comissão. Nós fazemos um contrato de marca esportiva, uma das grandes marcas. Todos querem, não ganham dinheiro hoje, mas já, na época do Kaká ele ganhava, o Robinho ganhava e nem vai ganhar. Dinheiro, golpe, o Gabigol também. Hoje não ganha. Produto. Hoje ele ganha um baixo que dá para... Ele vai lá no shopping, na marca, e pega lá R$5.000 em roupa, tênis, para a família. Ganha chuteira, ganha um boné, ganha... Nossa, o cheio... Sabe quanto caro chuteira? Chuteira tá muito caro. E eles gostam disso, porque também se agrega ao atleta. Imagina você falar que a Nike, a Puma... É o sonho de 99 E agrega, porque sabe que os grandes jogadores do mundo são patrocinados por essas desapardas. Então ele é o Limbarca, não há mais. E essa gestão, né, que eu convarei. Deixa eu ver, eu sou assim totalmente leiga, então eu vou perguntando um pouco, porque eu acho que tem bastante mãe que também tá nessa. Normalmente, vocês buscam observar os meninos, ou chega, tipo, a ver pais, mães, falar assim, não, eu gostaria que você fosse o... Que não queria que a Vivi colocasse a mãe de um atleta, que chama-se Tati, a mãe do Gustavinho, que é um fenômeno de São Paulo. Como é que é essa aí? Procurado pela mãe, que disse que quando ele nasceu, ela estava assistindo uma televisão, um programa de futebol, que o marido dava agora futebol, a mesa remota. E eu estava dando entrevista. E ela falou, um dia meu filho vai entrar na... Profetizou. Ela profetizou. Olha só. E o menino nasceu, cresceu e foi indo, e ela nunca conseguia falar comigo. Exatamente. É através do Robson, né? Então, um abraço pro Robson, que eu sou do INS. Exatamente. E ela conseguiu o telefone e entrou em contato com a Vivi marcou. Essa mulher, ela chora. Eu fico emocionado, porque ela profetizou que o menino ia trabalhar comigo. O menino é um fenômeno. Mas sabe que quando a gente veio pra cá, né, do interior pra cá, o meu marido, quando via os meninos jogar, ele falava assim, olha, eu vejo muito menino bom na IS, mas se você me falar qual menino que você acha que é um menino diferenciado, ele sempre falou, é o Gustavinho. Não, Gustavinho. Ele sempre futebol também. E assim chegou por Rio, como o Gustavinho chegou dessa forma, outros também, e a maioria é através de scouts, que são os olheiros. Sim. Eles assistem todos os campeonatos. É muito normal também, como agora chegou o do Atlético Mineiro lá, que o pai teve um problema com o empresário, e eu não gosto de entrar em briga com o empresário, em discussão. Quando eu garoto até alguém, eu falo, poxa, continua com ele. Ah, mas eu não vou ficar com ele porque eu não gosto da forma dele trabalhar. Se você não quer trabalhar com meu filho, eu vou arranjar outro. Aí eu falo, peraí, quem é o empresário do seu filho? Dá o telefone. E nós ligamos, trazemos ele no escritório para uma hora. Nós vamos querer trabalhar com esse garoto, você já está trabalhando, se não for, fica uma coisa demais. Sim. Não quero. Bom, A ética do escritório que é bem bacana. eu trago todo mundo, Não são todos. e todos que eu trago, 99% fecham o rosto. É, isso é verdade. Mas esses pais que reclamam dos empresários, você acha que assim, eles acham que esses empresários, eles dão uma viajada no que eles acham que o empresário vai dar logo de cara pros moleques, mesmo os meninos são... Acha que assim, o empresário vai dar, sei lá, 100 mil reais por tempo, mas isso. É dinheiro, O problema deles, dos pais, é que eles acham que se o filho não joga, a culpa é do empresário. Que o filho não entra no jogo e... Querem dar carteirada, né? Eles usam... Eu dei uma desculpa porque o menino não está bem.
falou, olha, seu filho é jovem, começando, vai ficar alterando, joga normal oscilar. então vai pro banco. O Kaká, quando começou a trabalhar comigo, ele era reserva do Alisson na Copa São Paulo. E não era titular. O Vadão, que era o técnico principal do São Paulo, precisava de compor o elenco do Rio São Paulo, um jogo contra o Botafogo no Rio. E o José Dias, que era diretor, falou, nós precisamos de levar 3 jogadores para compor. O que é compor? Não é para jogar. Para estar no avião, viajar, ficar no banco. E eu citei 3 jogadores, ele levou. Um deles era o Kaká. E o Kaká, no segundo jogo, ele entrou no Morumbi, fez 2 gols, e a vida do Kaká fez assim. Ele era reserva. E foi a vida toda, nunca foi, né, protagonista do time. Diferente de tudo, que eu até brincava. Eu queria que minha filha casasse com o Kaká. Maneira de dizer, era objeto. Ele falava que ia casar virgem, e falava que... Mas você viu que não deu muito certo, né? A mulher largou dele que falou que ele era certinho demais. Ele é muito fofo. Você viu assim, pelos memes. Kaká, deixa uma toalha molhada em cima da cama. Qual desculpa para nós homens quando você fala assim, eu brinco com que ser perfeito para quê? Se nem o Kaká. É verdade. Essa ex-mulher que ferrou com a gente, faz. Sim. Até os nossos defeitos. Se for muito perfeito, você vai largar de mim. O Kaká é muito evangélico e tinha uma coisa nele que eu achava, e eu sempre falo, eu admirava muito, ele era determinado, ele falava assim para mim, eu vou ser o melhor jogador do mundo. Olha que sensacional. 16 anos, é que pode, eu vim aqui, saí aqui, vou falar o que para ele, ficava contente. Ele era gostoso falar com ele, porque ele era muito religioso. Sim, tá fé. Só dava conselhos bons dos pais dele, eu lembro muito do pai e da mãe dele. E quando eu levei ele para o Milan, eu viajei com ele e eu falava italiano bem, eu até brincava com ele. Que depois ele falava muito bem e eu já não falava tanto nele. E ele é um exemplo a ser seguido. Tá? Agora, eu tenho outro filho que se chama Robinho, que não foi o Kaká. Futebol, diria que ele tinha até mais qualidade técnica que o Kaká. Ele não chegou a ser o melhor do mundo, mas jogou no Real Madrid, foi vendido por um valor enorme. E o Robinho, eu aqui agora estou com 3 mães de atleta, mas estou com 3 mulheres. Sim, porque eu concordo plenamente, porque é puxado, Sério? juro pra Carol, você. Parabéns. Juro pra Primeira você. mulher que concorda comigo. Eu vou te falar uma coisa concordo em assim. parte. Não, eu vou te falar uma coisa assim. É super complicado o mundo de hoje, os dias de hoje, da gente saber em qual situação essas mulheres se encontravam e onde elas se encontram, assim, né? É muito complexo. Eu falo assim, eu sou uma mulher, eu tenho uma filha, né? E o que eu procuro ensinar pra ela, que assim, se não tá bom, você sai do lugar, você não fica ali, porque às vezes, infelizmente, imagina, eu tenho os dois lados, eu tenho um menino e eu tenho uma menina. Então, eu preciso ensiná-los de que ele não pode passar dos limites, mas a quantidade de menininhas, o Davi tem 13 anos, vocês também têm filhos com 13 anos, a quantidade de menininhas que gostam de ficar brincando com meu filho, chamando a atenção dele porque ele joga futebol, é enorme. Eu não sei como os meninos. Vamos falar a verdade, assim, o Davi tem 13 anos, as menininhas mais velhas gostam de ficar falando com ele, não sei o quê. Então, é super complicado. Eu acho que ele fez uma cagada, ele fez uma cagada, mas eu acho que foram dos dois lados, assim, eu não acho que tem só um culpado 100%. Para vocês, só que a pergunta é um pouco forte. Vamos lá. Como estuprar uma prostituta? A pergunta é, a prostituta, ela está lá para fazer do quê? Vendendo o corpo. Complexo, hein? Complexo, Agnes. Não se estupra uma prostituta, ela já está lá para aquilo. Eu nem sabia que ela era prostituta. Era. Alvanesa. Não pelo país, eu estou dizendo que estava lá, morava lá na Itália e era por causa do job que chamam, né? Então, essa pergunta é forte. Eu já levei muitas porradas. Eu nem sabia. Mas olha, eu vou falar uma coisa pra você, que eu acho que é complicado, que a gente tem que pensar assim, lógico, a mulher é sempre o ponto mais fraco, mas nem por isso a gente tem que colocar que todas as mulheres vão estar falando a verdade. Então você tem que tomar muito cuidado. Exato. Hoje,
Se o Neymar não tivesse filmado aquilo que aconteceu, ele estaria condenado. Poxa, velho, ele estaria condenado. Ele estaria condenado. Ele estaria porque, assim, preso faz tempo. Estaria, porque assim, seria o que ela falou, a verdade. Então, por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho nisso. Se o Neymar, olha, eu sei lá, ele deu muita sorte. Na verdade, não, o cara é safo, o cara é ligeiro. Cara, a pessoa que chegar do lado dele, ele já tem que pensar na intenção que a pessoa tem. Então, mas assim, hoje eu vejo assim, que nem eu falo, hoje a gente tem mães de meninos que estão no começo do sub-10 até meninos que já estão 18, 19 anos. Hoje em dia, vocês como empresário e a gente tem que tomar um enorme cuidado até com isso, né? Tipo, com quem o menino vai se relacionar e a intenção dele, porque se de repente a menina falar que ele passou do ponto, é a palavra dela contra dele, e a palavra dela vai ter mais peso que a dele, né? Nós estamos hoje com uma realidade muito difícil. E se eu estiver andando com um amigo no shopping e uma mulher premeditadamente dá uma topada comigo e grita: "Ô, seu filho da mãe, você passou a mão na minha bunda." Ela bateu em mim e disse que eu passei a mão nela. Aí tem uma amiga agora que fala assim, vem me xingando, ofendendo, chama a polícia. Sabe para onde que eu vou parar? Eu vou parar na delegacia, porque vão dizer que eu acendi e passei a mão. É lógico que hoje, graças a Deus, nós temos câmera em todo lugar. É muito normal as mulheres fazerem isso desse nível. Não, sim, desse meio muito mais. Por isso que a gente comenta. O Neymar foi dado. Não, ele foi. A gente está numa situação, a gente está numa geração, eu acho que assim, eu na minha idade, eu tenho 44. Eu acho assim, você tenta mostrar para o seu filho que não é não, Exato. que ele não pode ultrapassar os limites, mas ao mesmo tempo os jovens têm um negócio de liberdade, de hoje em dia é uma hora com menino, outra hora com menina, amor livre, e aí você fica nessa de, tá, beleza, ou eu sou a muito retrógrada, Sim. que não posso, ou ele fica sendo diferente. Ou eu Difícil, vou, difícil então, assim, criar. é muito difícil você entrar, tipo assim, tá, ou você fala assim, tá, só que você vai nesse amor livre, só que aí a hora que alguém quiser e tiver uma má intenção, você se ferra, entendeu? E assim, é muito... eu acho assim, hoje, infelizmente, sim, do mesmo jeito que existe gente interesseira em todo e qualquer lugar, tem gente que é interesseira, olha, eu quero... Existem Maria Chuteiras, gente, em qualquer outro lugar, né? E a gente como mãe, que nem a Carol é mãe de menina. Sim. Eu quero que o meu filho respeite as mulheres, mas eu também quero que meu filho seja respeitado. E eu acho que hoje em dia, eu acho que para vocês isso deve ser uma coisa que tem que tomar muito cuidado, né? Sim, porque hoje em dia tem Instagram, a gente já teve caso de jogador que recebeu fotos e assim, toma cuidado, porque se você manda foto também, depois o que ela vai fazer, pode extorquir. As coisas mudaram muito. Então assim, tá pior, eu acho, hoje. Antigamente ela falava assim, tinha um ditado lá em Pratá, professor Diomaci, que era o seguinte: amarre suas cabras, que o meu bode está solto. Eu tenho um filho de 15 anos que está namorando. Muito precocemente. Ele dorme com a namorada. O que eu vou dizer? Eu já conversei com a mãe dela. Eu preparo meu filho. É um problema. Muito cedo. Eu já passei por isso. Sei que é ter essa idade. Sei como que é. Futebol também. Como Os que hormônios à flor da pele, né? Que essa Isso é idade muito complexo, é né? complexo, Eu entendo é difícil. Mas o assédio ao atleta de futebol é fora É do enorme. comum. Por isso que assim, tem que ser... A gente, eu não discordo, né? Eu acho que é muito complicado. Eles estão muito no holoforte há muito tempo. Toda hora tem alguém olhando, tem alguém vendo. E às vezes a menina ela quer aparecer também. São privilegiados fisicamente, são bonitos, podem ficar famosos, se não são, já podem ficar famosos. Sim. Se não são, mas podem ficar ricos. Eu me lembro que eu ia nas festas na casa do Ronaldo, do Roberto Carlos, lá em Madrid, e quem ia na festa era nada mais, nada menos que Beckham. Beckham ia lá, tomava a cervejinha dele no bico, que ele não gostava de copo, eu lembro disso. Roberto Carlos, Ronaldo, Cicinho, Júlio Batista, Robinho. Mas aí tá sacanagem, né? O Beckman já é bonito no meio desse povo aí como é que ele... Não, mas ele Eu lembro que tinha mulheres convidadas em festa, óbvio. lógico. Eu fui na casa do Zidane, aniversário do Zidane, teve uma festa, tinha Modelos. muito triplo de mulheres do que homem, e lá a mulher do
do Becker também estava com ele. Ou seja, cada um é o importante é a formação que você dá à sua filha, o que ela pode, o que ela não pode, e ao seu filho idem. O seu filho tem que respeitar. Sim. Mas a vida mudou muito. Neste item para pior. Infelizmente, é verdade. Agora deixa eu te falar, você como empresário desses meninos, então você disse pra gente que tem os que conseguem seu contato, seu telefone, e aí você vê se é viável para o escritório, para você investir nele ou não. Tem aqueles que os olheiros traz, que os scouts traz para vocês. Isso a gente está falando do profissional. Quando a gente do profissional com o atleta. Fora esse profissional, você também se interessa, você cuida da parte emocional desse seu atleta, porque você está cuidando ali da possível profissão que ele vai exercer, do possível profissionalismo que ele vai ter. A questão mental do atleta. Você vê que quando o pai atrapalha, você se envolve. Sim. Você já desfez algum contrato com algum pai que era muito com o filho? Como é que você... Não me lembro de ter desfeito o contrato. Hoje, está no Albert Einstein, um atleta do São Paulo, que teve um problema no joelho, o LCA, ligamentos do anterior, gravíssimo, que antigamente quase parava de bola, hoje fica 6, 7 meses. Esse atleta é um atleta que nós tiramos de um clube menor de São Paulo. Ele machucou. Ele está quase 2 meses já sem jogar, esperando a hora de operar. E eu me senti mal. Eu liguei para o diretor de São Paulo, do profissional, e falei para ele, escuta, esse atleta de vocês, nós representamos, eu que trouxe ele para cá, ele machucou o joelho e até hoje não operou, o que está acontecendo? A família, né? O menino Eu me esperando. preocupei, então, a vida do menino. Ele andava mal, o joelho é uma coisa importantíssima. Quanto antes operar, A vida de todo mundo, o atleta, então é 99%, 100%. O que acontece? Operou essa madrugada, 5 horas da manhã ele foi para o Einstein hoje, operou, já tem foto dele já no grupo nosso, a minha agradeceu a Vivi me achará, né? Por quê? A gente se preocupa com tudo. É um absurdo, o menino deveria ter sido operado naquela semana. Sim, sem dúvida. Em cada caso. E assim, a questão relacionada que ela falou, né, do mental, a gente sabe que os clubes têm também psicólogo, mas tem casos se precisa, né, é entendido dentro do escritório que precisa de colocar um coach, que precisa de colocar um psicólogo, né, então assim, a gente entende cada caso um caso, né, Wagner, ele tem que... A gente abraça a família todo, né? Fala o seguinte, que um bom filho Deus ajuda, e se ele quiser ser bom jogador, tem que começar a ser bom filho. E falo mais, eu tinha um jogador, que eu não quero citar o nome, óbvio, que jogou no Corinthians. Jogou nos grandes clubes do Brasil, quase todos. Eu vi sair. A mãe dele foi despejada por falta do pagar do aluguel. Ah, mentira. Aqui em São Paulo. Nós ajudamos. Fomos lá, ajudei a pagar. E ele ganhava 50 vezes mais. Ele casou com uma mulher que não... Sabe que eu ouvi, você estava falando sobre a dificuldade do menino ser o arrimo da família, né? O sustento da família. Mas eu vi o João Paulo, acho, do Palmeiras, dando uma entrevista num podcast, e ele estava falando do perigo o contrário. O menino, quando se destaca e é o arrimo da família, ele disse de criar monstros. Porque o menino acha que ele pode desfazer de todo mundo, de fisioterapeuta, de mãe, de pai, de qualquer um, porque ele se sente uma estrela. E aí ele falou assim, sobre os cuidados de repente, dentro de um clube, você tem um menino muito bom, mas que ele tem esse perfil e você que fala, não, eu não quero por conta disso. E eu acho que vai muito do que você está falando, ser um bom filho para ser um bom atleta. De repente, hoje em dia está acontecendo, pelo que ele falou, hoje em dia, poucas vezes, mas chega a acontecer disso, de subir na cabeça do menino. Olha, é muito comum o menino achar que ele já é fora da realidade, que ele é o cara. Isso nós chamamos de máscara. Ele é mascarado. Ele vai se dar mal no futebol, não vai ter amigos no futebol, vai arranjar problemas. E qualquer coisa que fazem com ele, ele reclama para o técnico, para o diretor, para o empresário, para quem quer que seja. Esse menino deveria ser mais humilde. Eu brinco muito com eles, falo que a vida deles é uma maravilha, que nós,
pagamos para jogar a nossa pelada no clube e ele ganha para jogar. Só que eu digo assim, a humildade é tudo, não só no futebol, que eu devo estar sendo assistido aqui por muitas mães e muitos atletas. A humildade abre portas em qualquer segmento. A melhor coisa do mundo é ser humilde. Você pode ter tudo e daí. O Neymar tem tudo. Tem tudo. Tudo que alguém sonha no futebol. Sempre que eu conheço o Neymar Júnior, o Juninho, o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, desde quando eles eram pequenininhos. Começou a trabalhar comigo com 12 anos. Ele é um menino, ele é generoso demais. Ele tem um instituto que abriga mais de 3.000 crianças. Eu odeio política, onde eu acho que quem deveria cuidar das crianças carentes do Brasil eram os governadores, os presidentes. Ele cuida, o pai cuida. Alimentam, praticam vários idiomas, sabe um monte de coisa, fazem lá tudo que tem que fazer, qual profissão, enfim. O Neymar, pai, ele se tornou um exemplo como administrador de carreira de atleta, gestor. Ele bem que aprendeu comigo, não, ele é muito melhor, eu falo para ele. Mas aprendeu também, vai. É bom que você precisa ser um bom professor. Eu diria que ele seria o ministro da economia hoje, porque é assim, verdade. Todo negócio que ele faz, ele multiplicou o ganho financeiro do filho e muitas vezes imóveis. Não tem ideia. A imagem do Neymar gerou muito dinheiro antigamente, que era multiplicava várias vezes pelo futebol, pelo dinheiro do futebol, o salário. Ele administrando a imagem. Porém, ele tem um lado. Tem muita gente que não gosta do Neymar, porque não o conhece. Porque ele é um menino humilde. Mas ele é chato, ele é isso, ele é... Peraí, a vida dele não é fácil. O assédio incomoda muito. Eu me lembro que uma vez eu estava voltando de Madrid, porque eu tinha o Robinho na Madrid, voltando com o Ronaldo no avião. E eu falava, você está aí ao lado do Ronaldo, tomando vinho, e falei para o Ronaldo, eu tinha uma ideia sua, de você, completamente diferente do que você é. Eu achava que você era marrento, chato, metido, fresco. Ele olhou para mim e falou assim, por quê? Porque eu lia, eu via na televisão, você me parecia um mito. E um mito ruim. Ele falou, não, é que as pessoas veem a gente de uma forma que não é. Só que eu estou no restaurante, eu quero almoçar. Eu pego no garfo, tem alguém pedindo foto, pedindo autógrafo, então... Já sabendo que isso vai acontecer, pegamos uma mesa reservada, eu pedi para alguém lá fora segurar as pessoas. Isso acontece com o Neymar. Privacidade. Então, privacidade, eles não têm. Sim. É lógico que... E incomoda, né? Não é todo dia que você está disposto toda hora de ficar sorrindo para todo mundo, tirando foto com todo mundo. Uma vez eu fui no cinema lá em Barcelona com o Neymar e os amigos dele. Eu nunca vi aquilo lá. Nós entramos depois que o filme começou, e descobriram que ele estava lá, com um boné, com óculos, com tudo. E... Já que saía sem assistir o vídeo, que deve ser difícil. Ontem não, uma proporção bem menor, assim, mas de uma pessoa do mundo do futebol bem conhecida também. Sábado foi crisma da minha sobrinha, e eu fui madrinha de crisma dela. E o Diniz é do meu bairro, lá da zona leste do Tatuapé. E ele apareceu na missa, porque ele tá ali no bairro sempre tá por ali. E ele estava lá. Então, assim, imagina, a missa acontecendo, vinha um querendo tirar no meio da missa. Aí ele tira com o outro. E aí chega uma hora, e ele é muito gente boa e muito... Se ele falar, gente, eu nunca já vou ficar pensar, eu vou ser chato. Mas você acha que ele tem que falar pra alguém assim, escuta, a gente quer... Deus... É bem complicado. E aí acabou a missa, tinha um monte de gente pra tirar foto lá com as crianças, tal, que estavam fazendo grito. E tinha uma fila pra tirar foto com ele. Eu falei, puta, tem que ter muito saço todo dia. E se ele foi lá ver o filho, acho que é o sobrinho dele que tava crismando. E eu falei assim, aí ele foi lá ver e aí ele sabe, ele já sai de casa no risco sabendo que isso vai acontecer, né? Quem vida pública não é a sua história. Quando eu levei o Robinho para o Real Madrid, tinha o Beckham. Acabava os treinamentos, Beckham, Ronaldo, Zidane. Todo mundo se arrumava para ir embora, tomava um banho e ir embora, pegava seu carro e ir embora. O Beckham ficava no alombrado
só tirando foto e dando autógrafo para centenas de meninas, meninos que tinham ele como ídolo. Agora eu digo, o Beckham, com todo respeito, eu gosto dele, sempre foi muito simpático, me tratava muito bem, me tratou bem sempre. Ele não tinha futebol para jogar no Real Madrid, mas ele era um carismático, ele tinha um nome que era galáctico na época. Sim. Então, quando o Florentino contratou ele, porque o futebol do Beckham, futebol normal, nunca foi ruim, mas não era a nível de Ronaldo, de Robinho, de Zidane. Mas a imagem dele deu muitos lucros ao Real Madrid e virou um fenômeno. Até hoje ele vive da imagem. Sim, verdade. Muito legal. Falando em imagem, Varney, vamos voltar um pouquinho aqui pro Mãe de Atletas, só para você explicar isso aí, né? Mas para quem está nos assistindo, a questão dos contratos, né? Eu digo isso com o clube. Como o primeiro contrato qualquer, que é o federativo, né? Eu acho que federativo, explicar mais ou menos o federativo, ou formação e depois o profissional. E já engatar a próxima, que seria a questão de quem não tem empresário, né? E está tendo acesso ao Wagner Ribeiro aqui através do podcast. Se o pai for negociar, quais são os pontos que você acha que é mais importante eles estarem atentos na hora de assinar um contrato, né? E assim, para depois não ter problemas de ter que correr atrás. Não pode ser o salário, porque nessa idade, quando você está iniciando, o salário é secundário e paga nada, praticamente nada. É uma ajuda de custo que chama. Eu acho que o pai deve se preocupar principalmente com o projeto de carreira que ele queira que o clube faça para o filho dele. O que é o projeto de carreira? Olha, seu filho tem 12 anos. Eu vou deixá-lo aqui, não vai correr risco de ser mandado embora. Aos 14 anos vamos fazer, antigamente era aos 14, a confederação. Vamos ajudá-lo, ele vai ter altos e baixos, vamos dar todo o amparo psicológico, vai ser bem, aqui ele vai fazer refeições aqui, como que ele deve se alimentar fora daqui, não é uma pessoa normal, porque é um atleta. Vamos ver a parte econômica, não se preocupe que isso aí não é hora. Quando profissionalizar, já começa a pensar em valores, em luvas, em direito econômico. E agora não, agora temos que pensar em estruturar a carreira dele, começando aqui na base. Se aumenta muito, vamos querer isso e aquilo, já pensa em um monte de coisa que não é para a idade. Atrapalha. E eu acho que os clubes também, quando pega pais assim, que já visam muito, acabam que o pai dá uma queimada no jogador, né? Então acaba correndo riscos através dele. Aquele negócio assim que muito pai fala, ou você vê assim, muito pai não, muito boato, né, que você escuta. Em tal determinado clube, quem tem empresário, tem mais, isso existe ou é só balela? Porque a gente escuta muito, né? Quem tem empresário joga? Não é determinado. Se for assim, né, meu amor? Carolzinha, não, é engraçado da que vida eu tô lá, mas a gente escuta muito isso, sim, né? Determinado, determinado nem adianta, sei lá, porque você vai lá, quem manda, o seu menino vai ser melhor que os meninos que estão de lá, mas o menino que tá lá só joga porque tem empresário e tal, né? Sabe o que acontece? É mentira. Porque se um técnico põe para jogar um menino que é filho de um empresário, amigo dele, ele está correndo o risco de perder o emprego dele técnico. Tá o risco do clube, o clube não ganhar o jogo, que o outro menino que tá no banho, que é melhor do que o filho do empresário. Ele vai perder o jogo, vai perder o emprego, vai ser mandado embora do clube. Qual a vantagem? Agora, puxando a sardinha aqui pro meu lado, que eu falei que, né, nos bastidores aqui, eu falei que ia fazer uma pergunta só para ele na hora que estivesse valendo. Assim, o que você diria especificamente para uma mãe de goleiro e para um goleiro? Porque eu tenho absoluta certeza que, assim, mãe de goleiro, eu acho que o goleiro não ganha dinheiro, né? Porque você vê muitos meninos, por exemplo, eu vejo acompanhando meu filho, hoje 13 anos, na base de São Caetano, e os meninos que ele conheceu no decorrer dessa vida de atleta dele, muitos meninos de linha, né, que jogam na linha, que são amigos dele, tem empresários, alguns na elenco, alguns com você, todos os... E goleiro, meu marido fala que também não teve nenhum, que meu marido acho que fala assim, que saísse, que se destacasse muito da leva que ele vem vindo, assim, né? Mas eu acho que tem a ver com altura, eu acho que tem a ver com maturação. O que você diria para uma mãe de goleiro, assim? É que realmente de pai para goleiro, para mãe de goleiro. Isso, porque realmente eu falo assim, é sacrificante demais, né? Eu falo pro meu filho, eu falo assim, tanta coisa pra você fazer da sua vida. É sacrificante, você vai precisar de muita paciência. Primeiro que a maturação demora,
Primeiro que ele vai, veja bem, eu tenho um goleiro no São Paulo, chama Yang. Tem 2,02. Altíssimo. 2-0. Ele tomou 6 gols agora. O jogo contra o Vasco, contra o Fluminense. Quanto Não valeu nenhum gol, mas estou pegando no pé dele. É claro que o goleiro precisa ter uma estatura, no mínimo, razoável. O que é razoável? 1,85. Porque o 85 é considerado alto. Se ele tem uma impulsão, ele passa da trave na hora que ele bota. O importante é os treinamentos, é a impulsão. Mas o clube liga pra isso? Porque eu acho que se, por exemplo, meu filho for numa peneira, eu tô lá no sub-16, sei lá, 17, tem um olheiro vendo. Se ele não vê ele pular e ele perguntar pra alguém a altura dele e falar 1,85, ele fala, mas se não... Eu já ouvi muito isso. Carol, Esse não você sabe. sabe quanto era a altura do Pelé? Não tenho ideia. 1,74. O Neymar, Ai, meu filho é 4 centímetros menor que ele só. o Messi, é a mesma coisa. Agora, goleiro, claro, se você pegar os grandes goleiros, Courtois, por exemplo, ele tem 2,0 alguma coisa. O Dida, que foi um grande goleiro agora. Tafarel, o goleiro do Palmeiras, hoje o Carlos Miguel é alto, mas o Everton não é alto. O do Corinthians não é tão alto assim. Tem um 1,90, né? Enfim, você vai ter que ter paciência, porque a vida de goleiro, veja bem, o Fábio do Fluminense tem 43 anos, não é isso? Acho que 44. Tá, está jogando como titular e jogando muitíssimo bem. Um atleta que joga na frente não chega nessa idade jogando bola, no nível que está o Fábio. Então, seu filho vai ter oportunidade mais tarde, mas vai ser longa a carreira dele. Bom, eu espero. Mas eu acho que, aproveitando o gancho de tamanho, eu acho que assim, esse problema, eu acho que é até questão de não só goleiros, né? Esse negócio de que, os meninos, eu vejo assim, principalmente agora, dos 10, porque eu acho assim, dos 10 até os 15, a diferença porque assim, uns já deram aquele estirão, outros não. E eu vejo que muitas vezes o clube dispensa, porque o menino é muito pequenininho ainda. E aí tem aquele que é enorme, mas não foi dispensado do Corinthians, porque ele era baixo. Mas você acha que isso é por quê? Porque o pessoal tá muito querendo um perfil europeu, assim, não é mais o técnico, é a altura, a força, o físico. Os times do Sul, Grêmio e Inter, só queriam garotos altos e fortes. Hoje o Red Bull, dizem que o Red Bull também tem essa... Palmeiras tem um pouquinho, acho que... Eu acho que o futebol, a bola é redonda para todo mundo. Aqueles que jogam na linha, o que é importante é a técnica. Ele perde, ele vai chutar a bola de cabeça, ele perde se for baixo. Porém, ele pode, com a bola no pé, ele pode dar uma finta. É muito relativo isso. É porque eu vou falar porque eu sei, assim, quando os nossos filhos vão jogar do São Caetano, vão jogar com um time, por exemplo, Palmeiras, é uma absurda diferença de tamanho de um time pro outro, né? Você pega assim, a hora que vai tirar a foto os meninos são maior que os juízes, que o bandeirinha, e os nossos, todos uns catatauzinhos, assim, mas eu acho que mais lá na frente não vai ser uma diferença tão grande, né? Vai dar uma igualada, né? Só que aí também corre o risco da pessoa que é muito... Corre-se o risco, tipo, um menino ficou lá pela altura, num time, e 5, 6 anos, aí depois quando nivela mais ou menos, o time dispensar um menino e pegar um outro menino que ele acha mais técnico? Não necessariamente. Isso aí depende muito, é relativo. Não tem isso. Tem uma regra, né? Porque eu já vejo muita gente reclamando de altura, né? Para goleiro, a altura é fundamental. Mas não que 1,85 não é uma altura aí para si. Claro que os goleiros de 1,90, 95, 2 metros, eles têm mais facilidade. Principalmente bola alta, bola rasteira, eles mais dificuldade, né? Coisa até a ver com ele. Mas eu não tinha pensado nisso na longevidade da carreira de goleiro. Também. Tô começando a ficar um pouquinho mais... Tem uma luzinha no fundo do túnel. Porque pra mim é uma loucura, meu. Chama um empresário. Eu vejo o quanto eles sofrem, se eles podem agarrar várias bolas, tomou um gol, Não, pelo amor de Deus. Aí fica, aí, né, aquele drama, até você conseguir pegar uma boa bola de novo, parece que Você sabe que os goleiros brasileiros hoje são melhores, lógico, hoje está tudo globalizado, você vê os jogos daqui e lá fora. Mas antigamente eles não contratavam goleiro brasileiro, era difícil contratar. Cléris Cruz. Hoje você vê o jogador da época do Diza, Tafarel, hoje temos aí o Alisson, temos o próprio Carlos Miguel jogou assim, na Inglaterra. Enfim, tem muito mais goleiro lá fora do que eles.
É verdade. Amém. Davi, tem uma música do Tom. Aguarde. Bom, vamos lá. Wagner, agora já encaminhamos para o final. Qual que você acha que é a maior qualidade de um atleta da base? Você acha assim, não sei se dedicação, o que você enxerga assim, você fala, esse daí pode ser que vire, que a gente erra também, né? Mas que você acha de qualidade, que não senta lá, que você conversa. Em qualquer profissão, a formação de ser humano, do menino, da criança, em casa, berço. Cabeça boa. Educação, porque ele dentro de campo também, ele vai estar muito importante. É a formação psicológica. Claro, dentro de campo, às vezes, o jogador se transforma. Você consegue deixar os problemas entrar no campo e... Eu conheço meninos que dentro de campo estavam agressivos. Fora do campo, a gente brinca, é uma mocinha. Tem uns que sentam lá nem abre a boca, né? E qual que você acha que é o erro mais comum que os pais cometem, assim, nessa ansiedade? Quando eles deixam de trabalhar, os pais, para se tornarem dependentes dos filhos, e isso custa um acréscimo emocional muito ruim. O peso nas costas dos meninos, que eles têm que vencer porque eles têm que gerar riqueza, dinheiro, vida boa para a família. E fala pra gente aqui, você viveu, né, muitos momentos marcantes com muitos jogadores, assim, mas você consegue escolher um, assim, que você fala assim, quando eu vi esse daqui se realizar e eu me senti parte dessa vitória. Ela gerou tem uma história. O Neymar do Vire jogando, eu falava pro pai dele assim, vão quebrar seu filho. Porque ele pegava a bola, queria driblar até a sombra. E o pai dele falava, quanto mais batem nele, melhor ele joga. E quando eu vi o Kaká jogando, eu falava, nossa, qual é a passada do Kaká, a dinâmica, a intensidade. E o Gabigol falava, o Gabigol cheira gol. Toda bola. E o Robinho, tecnicamente, aqueles dribles eram absurdos. O França, o posterior do interior, eu achava que ele era diferente para ser atuante. Era muito técnico, não tinha, ele era muito magro, o Angelino, mas ele não tinha... ele não aguentava porrada, mas ele era muito bom tecnicamente. O Lucas Moura tinha um arranque muito bom. O Hendrick juntava isso e tinha força para a idade dele, 15 anos. Ele marcou vários gols da Copa São Paulo com 15 anos. E o próprio Neymar é um exemplo de tudo. Acompanhar dele desde pequenininho e ver o que ele se tornou hoje, né? Ele tem as pessoas que cuidam dele antes do jogo, durante o jogo, estão analisando, e depois do jogo. O pai dele teve o cuidado de levar para Paris, a Barcelona, Paris, Arábia, e agora sempre os profissionais de ponta. Que legal. E agora eu acho que um conselho para quem está assistindo, para quem tem essa ansiedade, né? Tenha paciência. Deixe ele jogar bola naturalmente, em clube social. Aos 12 anos já começa a pôr ele para fazer avaliações. Eles vão ter altos e baixos. Vão ter muitos problemas, porque a concorrência é muito grande. Tem muito menino que joga bola. Eu falo dos meninos lá, sabe? Você está reclamando aqui que você está no São Paulo, no Palmeiras, do Santos, do Corinthians. Tem 1 milhão de meninos que queriam estar no seu lugar. São 2 valores. Nunca você sabe, você pode afirmar, meu filho vai ser titular, meu filho não vai ter chance. Não. Vai ter chance. E se ele está num clube grande, um clube de futebol, porque tem qualidade. Ele não está lá por acaso. Não é porque empresário levou, não é porque se comprou alguém, se comprou. Tem uma hora exatamente. Sabe, não é possível ficar um jogador que não tem qualidade no clube. Então você tenha paciência, as coisas vão acontecer na hora certa, eduque seu filho, eu tenho certeza que ele vai chegar. Ai, Leite, muito bom. Muito bom falar com quem entende, com quem sabe do que tá falando, né? Assim, eu posso te falar de verdade, assim, de mãe de atleta, de, assim, sinto paz, assim, saber que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, e o que a gente precisa fazer é continuar educando para que sejam bons homens, que no caso são nossos meninos que jogam bola, né? Que sejam bons homens no futuro e que tenham paciência e que sejam humildes para saber Pronto. aonde eles querem chegar, mas
do jeitinho dele, sem passar por cima de ninguém, sem... Vamos lá. Físico, técnico, mental. Isso aí para ele na performance. Dentro de casa, humildade, inteligência e foco, aquilo que eu quero, só levar. Só você não tenha dúvida. Humildade, inteligência, porque tem que ser inteligente dentro de casa. Não é só jogar bola. Cursos técnicos, porque se ele dá lá, e foco que eu tenho, é o que ele quer, ele vai conseguir. Foca, se dedica que as coisas naturalmente, né? Se for pra ser, vai ser. E agora eu descobri que goleiro pode ficar, né? Tem a vida mais longa no profissional. Bom, gente, também queria mandar um beijo pro pessoal da LG, né? Que acho que eu não mandei ainda pros meninos, pra Carolzinha, todo mundo que tá lá. Agradecer, Wagner, porque assim, eu, na verdade, eu tenho essas aulas, assim, meio que diariamente. Inveja dessa minha amiga. Posso deixar de falar o problema de uma mãe do jogador que foi sério. Sim, o sequestro da mãe do Robinho. Eu me envolvi muito com isso. Que loucura. Quando o sequestrado estava na Espanha vendendo Robinho para o Real Madrid, que ocorreu 6 meses depois. Porém, eu voltei para o Brasil e fui para Santos. Cheguei lá, agora que eu cheguei lá na porta da casa do Robinho, a rua estava bloqueada de tanta gente. Subi, meu celular já tinha uma foto de uma arma na cabeça da mãe do Robinho, porque a mãe dele só tinha o meu telefone. E ela pediu, ela fala isso até hoje, pediu para que eles ligassem para mim para ver o resgate, para liberá-la. E a foto dos caras dizendo, se o Robinho jogasse, ia mandar o pedaço da orelha, ia mandar o dedo da mãe e com a arma na cabeça. E ficaram 43 dias com ela no cativeiro. 43? E pediram $1,500 na época, coisa que o Santos ajudou a pagar um valor bem menor, foi em torno de R$300 mil, que depois pegaram os sequestradores, logo depois de pago, e foi muito triste isso. Eu lembro que o Robinho sofreu, o pai do Robinho, e é uma coisa que eu não tinha nada a ver, porém eu fui... Aí você se tornou linha de frente, pra você ver o nível do Wagner. Ele que negociava por ela seu telefone, a Marina tinha assalto. era o meu. Você imagina essa mãe, gente? E se você soubesse o estado que ela chegou depois de 43 dias em casa... Deve ser outra pessoa. Depois que foi bar, tudo, ela foi achada ali perto de São José dos Campos. Ela foi amarrada numa cama malada. E ela estava com aqueles problemas de mulheres. Teve vários problemas e ela estava totalmente debilitada, sem comer, sem nada. Ela teve que ficar 10 dias no hospital para recuperar. Fora o psicológico até hoje, né? Então, assim... É o próprio programa que a gente tem, né? Você fala sobre jogador de futebol, as pessoas, a mídia, até os bandidos, né? Sequestradores, eles visam dinheiro, eles acham que a família toda tem dinheiro, acham que vão conseguir... Deve ser uma loucura. Não é. Por isso que eles andam tudo com o titio. E demonstra também a confiança que a família tinha em você, né? Porque assim, ela falou, olha... Fala com ele, né? Com ele, tinha caderninho dela, ela que pegava ela na bolsa dela, que tinha que ela falava comigo muito. Até as coisas do Robinho, ela que falava. E eu me senti responsável por aquilo. Eu fiquei muito mais em Santos, naqueles 43 dias, do que em São Paulo. E todo mundo brincando, aquela Jornal Nacional, todo dia. Eu me lembrava que tinha demorado, mas eu não lembrava que tinha sido tanto assim. Foi nessa época, foi no meu terceiro, quase véspera de Natal. Meu Deus, é muito tempo, né? É muito tempo, porque graças a Deus o sequestro acabou hoje, tudo com chip, grampearam tudo. E naquela época não tinha. Época que era muito comum aí de donos de empresas. Sim, ser sequestrados, é verdade. É verdade. Não. Quando era dinheiro físico ainda, né? Acho que agora não tem mais. Tá. Olha só, muita história pra contar, né? Dava mais uns 3 podcasts. Acho que vocês estão fazendo uma coisa diferente. Eu tenho certeza que já é e será muito mais sucesso. Amém. A gente espera muito, de verdade. A gente podendo ajudar com qualquer informação, qualquer mãe que tem alguma dúvida e que tem alguma ansiedade, alguma coisa, a gente tá, O nosso intuito é o nosso intuito. E eu não sei se o Wagner sabe, né? A gente tem um jargão,
um grito de guerra, sei, assim, que toda mãe, a gente tem vários compromissos familiares, a gente nunca consegue ir, porque eu não posso, porque meu filho tem jogo do meu filho, e aí a gente perde festas, eventos, até férias, né, porque as férias deles duram muito pouco tempo, então vou mostrar pra vocês, mostrar aqui pra gente que a gente encerra com o nosso jargão. Foi um prazer ter você aqui, assim, Prazer. é muito ensinamento pra gente, obrigada mesmo pela disponibilidade. A gente sabe que só de vocês agora. Ah, Não quero empresariar. dizer que não. Presta atenção, não quero que vocês tenham isso que eu quero conhecê-los para tomar eles dos empresários. Não, eu já disse agora há pouco que eu vou ir. Não, criar ela. Está no curso. Se trabalhar comigo será um prazer, mas o que mais me importa é poder ajudar de alguma forma, conversar, dar terceiro ou outro, e é uma coisa que eu tenho muita experiência. Mas isso acontecer, será uma honra, pelo menos Quando eu estiver empresários, fala para mim. Eles trabalhar junto. Pessoal, a gente encerra por aqui essa volta dessas mães poderosas junto com esse cara aqui que é sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E hoje eu não posso. Tem jogo no meu filho! Muito bom.